Bom dia ou boa noite a todos. Somos alunos do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e hoje nós daremos início ao nosso tutorial sobre o Tor Browser. Eu sou o João Guilherme, falaremos sobre as capacidades, as arquiteturas e as limitações desse software livre essencial para a privacidade digital. Antes da gente entrar na parte técnica, eu gostaria de apresentar brevemente a nossa equipe. A nossa equipe ela é composta pelo Alexandre Alves, com o e-mail institucional de alexandrefilho@discente.fg.br, e por mim, João Guilherme Soares, com o e-mail guilhermejoão@discente.fg.br. A nossa apresentação ela está dividida em 6 blocos principais. Primeiro a gente vai falar com a identificação do software e sua origem, depois nós passaremos pelos sistemas operacionais que são suportados, discutiremos sua finalidade e o funcionamento técnico. Também abordaremos as características e limitações, e encerraremos com as referências e onde vocês podem saber mais sobre esse browser. Bom, agora eu falarei sobre o primeiro tópico, que é a identificação, ou seja, o que define o navegador Tor. O Tor Browser ele é um software de código livre aberto sob a licença BSD. Ele foi lançado originalmente em 2002 e hoje ele é mantido pela Tor Project. E uma curiosidade que poucos sabem sobre sua origem é que ele não nasceu em fóruns de hacker ou criado por pessoas comuns. Ele nasceu dentro do laboratório de pesquisa naval dos Estados Unidos, sendo fruto de uma pesquisa militar. A tecnologia de Onion Routing, ou roteamento cebola, foi criada inicialmente para proteger as comunicações da inteligência americana. Hoje, essa mesma tecnologia é utilizada por nós civis para garantir o anonimato na rede. Para entender melhor o Tor, é importante que seja observado o diagrama a seguir na direita. Diferente do navegador comum que conecta você direto ao site, o Tor ele usa o roteamento cebola, que é o quê? Ele passa sua conexão por 3 camadas de criptografia, que são os relés A, B e C. Cada nó na rede só conhece o passo anterior e o seguinte, mas nunca o caminho completo, dando assim meio que uma ideia de desconexão, que aumenta a segurança. Existem navegadores similares como o Brave ou redes como a Freenet, o Tor continua sendo único por causa dessa rede global de voluntários que sustenta o anonimato. Nessa tabela a seguir, comparamos o alcance do Tor com alguns gigantes do mercado. Enquanto navegadores como o Chrome e o Safari lidam com bilhões de usuários focados em performance e ecossistema, o Tor foca em um nicho de 3 milhões de usuários diários apenas. Como vimos na tabela anterior, esse número é o nosso marco, 3 milhões. Esse é o volume de pessoas que todos os dias normalmente dependem dessa rede para fugir de censuras em países autoritários ou proteger investigações jornalísticas ou simplesmente garantir que seus dados não sejam rastreados por grandes corporações. Agora que já sabemos o que é o Tor e qual o seu peso no mercado, vamos entender em quais plataformas você pode executá-lo, indo agora para o tópico de sistemas operacionais. Os principais sistemas que são utilizados para acessar o Tor é o Windows, que é o mais utilizado atualmente, o macOS e várias distros diferentes do Linux, também sendo acessado pelo Android e pelo iOS. Privacidade não é sobre ter algo a esconder, é sobre ter algo a proteger. E esse algo é quem você é algo em que você acredita, é quem você quer se tornar. Privacidade é o direito de si mesmo, é o que lhe permite compartilhar com o mundo quem você é nos seus próprios termos. Bom, essa frase do pensador Edward Snowden refere perfeitamente à importância do Tor e qual sua finalidade, prezando totalmente pela segurança e pela proteção do usuário. Bom, agora entramos na terceira parte da nossa apresentação, onde discutiremos qual a finalidade do Tor. Porque ele não é apenas um navegador alternativo, ele também foi desenhado com um propósito social e técnico muito claro, que é garantir os direitos fundamentais de privacidade e liberdade de expressão na área digital. A principal função do Tor hoje em dia é mascarar a identidade do utilizador através da ocultação do seu verdadeiro endereço IP. Numa ligação comum, como é feito na maioria dos navegadores, o provedor de internet e o site sabem exatamente quem você é e onde você está. O Tor, ele quebra esse elo. Ele serve para proteger utilizadores comuns, mas também classes profissionais vulneráveis, como jornalistas de investigação que comunicam com fontes sob sigilo e ativistas políticos que operam sob vigilância constante. Ou seja, a principal finalidade do Tor vai ser principalmente a segurança e a privacidade. Por fim, como essa imagem demonstra, o próprio Tor afirma que outro pilar da sua finalidade é o combate à censura. Ou seja, em países com forte controle estatal sobre os meios de comunicação, o Tor ele vai servir como uma ponte para aceder à internet global sem filtros, como por exemplo a China. Ou seja, isso significa que organizações de direitos humanos ou canais de denúncia, como o SecureDrop, podem alojar plataformas onde o servidor também permanece anônimo, criando canais de comunicação seguros de ponta a ponta. Agora que foi compreendida a finalidade, a gente precisa também analisar como o software atinge seus objetivos na prática. Então agora a gente vai entrar na seção de características e limitações, avaliando o equilíbrio entre segurança e a usabilidade. Bom, a principal característica técnica do Tor é o roteamento Onion, que como foi dito anteriormente, os dados recebem múltiplas camadas de encriptação.
Outro ponto crucial disso é o isolamento de circuitos. Ou seja, se dois sites forem abertos ao mesmo tempo, o Tor já tem caminhos totalmente distintos para cada um deles, passando por caminhos diferentes, como A, B e C, que nem foi falado anteriormente. Isso impede que redes de anúncios como a Google ou a Meta cruzem os dados para descobrir que a mesma pessoa está acedendo a ambas as páginas. Além disso, o navegador possui meio que amnésia digital. Ou seja, ao fechar o programa, todos os cookies, históricos, palavras-passe são eliminados instantaneamente do disco rígido. Mas, contudo, em troca de ter toda essa segurança, ele também tem algumas limitações. A primeira limitação principal dele é a velocidade. Como os dados saltam por três servidores voluntários espalhados pelo mundo, a latência e o ping são altos. Ou seja, o Tor ele não foi feito para streaming de alta definição ou para downloads pesados. Além disso, a segunda limitação que ele tem são os bloqueios comerciais. Ou seja, muitos bancos, sistemas de pagamento de serviços como a Netflix bloqueiam ligações de nós de saída do Tor por questões de prevenção de fraude, já que o navegador é usado de forma muito segura. O utilizador também ele vai ter que resolver muito mais captchas durante a navegação comum, também para provar que ele não é um robô devido à alta segurança do Tor. Contudo, também, a maior limitação, que nesse caso vem do utilizador, é que o Tor ele vai esconder seu IP, ele vai esconder suas informações, mas se você entrar no Facebook, por exemplo, e colocar suas informações, as informações vão ficar salvas no servidor do Facebook. Então, existe um certo limite de até onde o Tor consegue proteger você. Além disso, também existe o risco técnico de nó saídas maliciosos. Ou seja, como qualquer pessoa pode ser um voluntário na rede, tem como entidades mal intencionadas monitorarem o tráfego que sai do último nó da rede Tor se o site do destino não utilizar um HTTPS. Explicando agora novamente como o esquema de funcionamento do Tor ele funciona, ele começa pelo nó de entrada, passa pelos relés intermediários e sai pelo nó de saída, que no caso é as três etapas dos nós. Ele é criptografado em três camadas e cada nó remove uma camada para saber qual é o próximo destino. Desse jeito, nunca conhecendo a origem e o destino final simultaneamente, garantindo assim mais segurança e mais privacidade novamente. Bom, agora que eu adicionei uma imagem mostrando como que o Tor funciona. Nesse caso aqui, a Alice, ela manda informação por um nódulo para outro computador e ele passa por três links encriptados. Porém, quando essa informação vai chegar no computador do Bob, ela pode passar por um link não encriptado, quebrando assim a segurança e a privacidade. Bom, outra coisa importante a se pontuar é o mito da Dark Web ou da Deep Web relacionado ao Tor. Constantemente, grande comunicação social associa o Tor apenas a atividades ilícitas, que não é o caso, já que métricas provam que mais de 85% do tráfego diário é direcionado para a internet comum. Isso mostra que o Tor é tão relevante que uma prova disso é que gigantes como o BBC, o New York Times e até o Facebook eles mantêm páginas oficiais com ponto .onion para permitir o acesso de utilizadores utilizando esse navegador. Bom, aqui na nossa referência bibliográfica apresentamos as fontes acadêmicas dos repositórios oficiais que serviram de base para esse tutorial, incluindo os artigos originais dos criadores do roteamento Onion e os relatórios públicos de dados do Mozilla e do Tor Project. Caso você queira saber mais sobre o próprio projeto do Tor, é importante você checar o próprio site, já que lá tem a maioria das informações importantes e como utilizar e as suas vantagens. E por fim, é importante lembrar que a privacidade digital não é sobre ter algo a esconder, mas sim sobre ter algo a proteger. Muito obrigado e tenha um bom dia.